Pacto do Coração de Ébano. Antes de Esgamor conduzir o povo nórdico para o sul, nossos ancestrais floresceram no continente gelado de Atmora. Até hoje, nosso povo prefere climas amargos do norte de Tamriel. Os Dark Elves residem em Morrowind, uma terra dura de cinzas e terremotos perpétuos. Os Argonianos suportam as profundezas traiçoeiras e impenetráveis de Black Marsh. A aliança entre nossas raças nasceu em tempos sombrios, quando Nord, Dúmer e os Argonians livres lutaram como para repelir a invasão dos mestres de escravos Akavir. A nossa maior força é a adversidade que temos superado. Nossa determinação é glacial. Nosso poder é forjado em fogo e nossa coragem é cultivada pelas feras da selva. Somos corações de ébano, somos um só, e com isso nossa vitória está assegurada. Sangue pelo pacto. Jorun, o Rei Scout. O Pacto do Coração de Ébano é uma das 3 alianças. Na época da Guerra das Três Bandeiras, suas cores são preto e vermelho. O local de partida para a facção é Blackhawk Island, em Skyrim. O Ebonheart Pact, ou Pacto do Coração de Ébano, é uma aliança militar politicamente frágil, mas poderosa entre Skyrim, Morrowind e Black Marsh. Foi formado em 572 da Segunda Era, em meio ao tumulto da segunda invasão Akavir. As tensões são profundas entre esses improváveis aliados, forçados a se unirem contra a ameaça de Molag Bal e as incursões de alianças inimigas. O sisudo, magicamente dotado do Dúmer de Morrowind, juntaram-se aos Argonianos, escravos de ex-misteriosas Black Marsh e Nords de Skyrim em um lance de soberania. Fundada no meio da invasão Akavir em 572 da Segunda Era, o território do Pacto do Coração de Ébano se estendia sobre as províncias de Skyrim, Morrowind e Black Marsh, no auge de seu poder. Sua capital é a cidade de Morhorholt, localizada no continente de Morrowind, a terra natal dos Dark Elves, embora a facção seja liderada por um nórdico conhecido como Jorun, o Rei Scout. Uma das mais politicamente instáveis, mas militaristicamente entre as mais poderosas alianças da história tamriélica. As 3 culturas que compõem o Pacto do Coração de Ébano compartilhavam uma grande desconfiança mútua, apenas mantendo a fidelidade umas às outras por causa do desejo comum de derrotar o Império e preservar a independência de suas pátrias. Após o saque de Windhelm e a morte da família real de Skyrim, os Akavirs começaram sua marcha para o sul em direção à cidade de Riften, em aflição e desespero. Jorun, agora o grande rei, aproximou-se dos Greybeards em busca de orientação. Os Greybeards, ou Barbacinzas, responderam ao seu apelo e chamaram Wulfthart, Rei das Cinzas, de Sovngarde, para a assistência. Inspirado por Wulfthaf, o exército dos guerreiros Nord de Jorun estavam prontos para enfrentar os invasores Akavir em seus próprios termos. Reconhecendo os Nords reagrupados como a principal ameaça à sua expedição em Tamriel, os Akavirs optaram por evitar um segundo confronto e marcharam diretamente para Morrowind, jogando os Nords que os ignorariam uma vez que se movessem além das suas fronteiras de Skyrim. Os homens de Jorun perseguiram os Akavirs através das montanhas de Veloth e os forçaram a seguir para Morrowind. O exército Akavir foi recebido por um exército de Dark Elves liderado pelo Tribunal de Amalexia,
fora da região do Pacto do Coração de Ébano, na região de Stone Falls. Quando os invasores atacaram o exército dos Dark Elves, os Nords caíram sobre os Akavirs pela retaguarda. Mas os invasores ainda superavam o número de seus inimigos. De repente, um exército de Argonianos chegou ao sul, liderado por Heitamen, uma fêmea argoniana que havia sido mostrada na batalha em um sonho semanas antes pelo Richt, e reuniu um grande exército para encontrá-los, cercando os Akavir pelos 3 lados, que foram forçados para o norte rumo ao mar. Lá eles caíram em combate ou se afogaram quando fugiram para a água. Essa vitória sobre as forças Akavir desempenhou um papel crucial na criação posterior do Pacto do Coração de Ébano. Após a derrota de Akavir, os Nords, os Dark Elves e os Argonianos formaram um Great Motte. As culturas daqui em diante atingiriam um exército, repelindo a invasão inteira dos mestres de escravos Akavir. Em 579 da Segunda Era, o Pacto do Coração de Ébano controla a maior área de massa de terra de Tamriel das Três Negras. Apesar do poder dividido do Tribunal dos Dark Elves, a facção era liderada pelo Alto Rei de Skyrim. No entanto, ele não governou absolutamente. Todas as decisões do governo tiveram que ser levantadas e discutidas no Grande Motte para serem aprovadas. O Grande Motte é composto por 3 membros: Jorun, Skald King, ou Rei Skald, representando os Nords; General Yvette Noramil, representando os Dark Elves; e Olhos de Aço, representando os Argonianos. Quando o Grande Motte reuniu-se em Skuldafeng, depois que as forças do Pacto derrotaram o exército de Filgur Orctane, cada membro apresentou um objeto de poder antes de começar a reunião. Jorun Skald apresentou a coroa de Freyds. Yvette Noramil apresentou o julgamento de Velote, e os Olhos de Aço apresentaram o ovo minêmico. Os 3 grupos são caracterizados da seguinte forma: os Nords, a principal facção, o principal grupo do Pacto do Coração de Ébano, eram conhecidos como os Grandes Conquistadores. Nords certa vez quebraram o poder dos Aelids e expulsaram os Elfos da Neve de Skyrim. Quase expulsaram os Altmer de Ragnarok e governaram grande parte de Morrowind antes da chegada dos Dark Elves. Os Dummer, também conhecido como Dark Elves, conhecido por sua aplicação da diplomacia, subterfúgio e a capacidade estratégica. Os Dummer têm uma longa história de defesa contra invasões provinciais. Isso os tornou um coletivo muito paranoico, e a sua cultura aprendeu a abraçar essa mentalidade. Os Dummers são liberados pelos deuses vivos do tribunal. Os Argonianos, famosos por empregar a guerra de guerrilha, os Argonianos sofreram anos de escravidão nas mãos dos Dummer. Depois de serem libertados de sua escravidão, suas experiências os tornaram hábeis em defender suas fronteiras muito maiores. Para encerrar, dizia-se que o grande rei Jorun, o rei Skald, era bem-humorado e inspirador, mas também nutria uma vontade férrea, apesar do fato de que a sede de poder em Skyrim era a cidade de Windhelm. Jorun passou a maior parte do tempo em Morrowind, onde o resto do Motte estava representado, tomando decisões estratégicas e políticas junto com seus irmãos de Motte.
in the shadow of death, and I fear no evil, 'cause I'm blind to it all. In my mind, in my gun, they comfort me, because I know I'll kill my enemies when they come. Sure that goodness and mercy will follow me all the days of my life, and I will dwell on this earth forevermore. Said I walk beside the still waters and they restore my soul, but I can't walk on the path of the right, because I'm